Capítulo 107 Devastador. Morte no castelo. Tracy Kingdom. Fei ficou animado. Ele achava que o rastro terminaria aqui com esse grande mal-entendido, mas quem sabia que a única pista que ele tinha reviveu. Ele rapidamente confirmou. Príncipe Modric, você tem certeza que é ele? Eu não estou errado. Este é um dos únicos poucos mestres no reino de Tracy e seu trabalho é somente proteger o príncipe Aobina, que é um dos 5 águias. Ele também é mais forte do que os outros guerreiros 4 estrelas deles, o que me deixou uma impressão vívida. Rei Alexander, se ele usou energia do atributo terra durante a luta anterior, então posso afirmar que estou 100% certo. Modric virou sua taça de vinho e disse com confiança. Ah, esse cara realmente é um guerreiro com energia do atributo terra. Ah, isso é ótimo. Fei estava muito feliz. Ele caminhou até Erxen, pegou o homem que estava fortemente amarrado e deu-lhe 3 tapas fortes. Sangue e alguns dentes brancos voaram para fora da boca de Erxen. A dor despertou Erxen, que tinha desmaiado algum tempo atrás. Ele tentou se mover, mas uma dolorosa sensação em seus 4 membros o deteve. Acontece que, para impedi-lo de escapar, os guardas tinham perfurado todos os seus membros com uma corrente de ferro especialmente fabricada para prender guerreiros de elite como ele. Seu corpo estava trancado. Responda, foi Aobina quem o mandou atrás de mim. Fei segurou Erxen pelo peito e perguntou energicamente. Erxen abriu lentamente os olhos. Neste ponto, ele já estava plenamente consciente de seu entorno. Não somente ele estava gravemente ferido, mas a corrente de ferro que prendia completamente seus membros foi feita especialmente para guerreiros de alto nível e magos. Esse tipo de corrente tinha a capacidade de suprimir as energias que os prisioneiros tinham. Mesmo que Erxen estivesse no auge, não poderia escapar dele. Ainda mais com Fei, que facilmente o derrotou, estando ali ao lado dele, ele sabia que não tinha chance. Ele olhou fixamente para Fei e depois virou a cabeça e ficou em silêncio. Fei, você já está praticamente morto. Por que esse assassino estúpido está tentando agir como um mártir ao invés de desistir? Pensou Fei. No entanto, Fei não parou suas ações. Mais 2 bofetadas caíram sobre o rosto de Erxen. Olhando de longe, parecia que 2 pães estavam recheando as bochechas de Erxen. Seus lábios estavam inchados e todos os dentes dele desapareceram. Com seu osso nasal quebrado, ele só podia inalar e não podia exalar. Tanto os anfitriões como os convidados da festa não reagiram bem a isso. Todos eles respiraram fundo enquanto uma sensação de frio passava por suas espinhas indo até seus cérebros. Ó Deus da guerra, este jovem rei de Chambord é muito forte e violento. Essas bofetadas parecem golpes de martelo. Quanta força ele tem! As pessoas murmuravam entre si enquanto pensavam no rei que entrou violentamente pela porta, alguns momentos atrás, e agora isso. Varv. 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 Black Tornado era a única criatura que estava animada. Parou de morder e mastigar um porco assado, levantou-se e rugiu como uma expressão feroz em seu rosto. No entanto, a besta se acalmou e voltou para o porco assado depois que Bast olhou severamente. Depois de ver isso, as pessoas do Reino do Lago pensaram: este cão é a combinação perfeita para este rei. Ambos são animais violentos. Fei, por outro lado, jogou Erxen de volta ao chão, pensou por um tempo e perguntou: Tio Bast, você sabe onde moram os emissários do Reino Tracy? Você vai. Bast conhecia muito bem o Fei. Ele imediatamente compreendeu o que Fei queria depois dessa frase. Seus nervos se enrijeceram e ele aconselhou: Alexander, não haja no impulso. Não temos 100% de certeza do que está acontecendo. Se houver qualquer mal-entendido, pode causar tensão e disputas entre os reinos. Impulso. Disputas. Fei sorriu enquanto balançava a cabeça. Eu não estou agindo sob impulso e não haverá quaisquer disputas. Não é esse reino Tracy que sempre apoiou o reino Blackrock, que é um inimigo jurado de Chambord. Porque eles viriam me felicitar pela minha coroação? Aposto que eles não têm boas intenções. Esta é uma boa oportunidade para prender este maldito príncipe.
Se há mal-entendidos, que venha o seu rei e fale comigo. O comportamento dominante novamente chocou os hóspedes do Reino do Lago. O velho e elegante Bast hesitou. Ele finalmente acenou com a cabeça e disse: devemos notificar Lampard Brook. Uma vez que confirmarmos que eles são culpados, não será tarde demais para prendê-los. Se você for por si mesmo, eu estarei bem com apenas eu mesmo indo. Depois que Fei disse isso, ele acenou e o grande cão preto que estava deitado ali, desfrutando do porco assado, levantou e correu para o lado de Fei como se um soldado de elite ouvisse a ordem de seu comandante. Havia muita gente aqui e Fei não os conhecia bem. Fei não diria a Bast todas as descobertas desagradáveis que ele fez. Mas como o homem que tentou assassiná-lo havia sido identificado, então a culpa do Reino Trace era mais do que apenas uma suspeita. Ele poderia até conseguir informações mais importantes se conseguisse prender pessoas como o príncipe Aobina, então ele tinha que ser decisivo. Caso contrário, ele poderia perder a oportunidade. Rei Alexander, espere. Disse o príncipe Modric de repente. Se você não se importa, eu estou disposto a mandar soldados e guerreiros do Reino do Lago para lhe dar uma mão. Ah, isso seria ótimo. Agradeço antecipadamente. Fei ficou encantado e rapidamente mostrou seus agradecimentos. Seu plano original era prender algumas das figuras importantes que o Reino Trace enviou aqui em seu nome. No entanto, a maioria dos soldados, guardas e servos do Reino Trace iriam escapar. Se Modric pudesse ajudá-lo fechando todo o lugar, então haveria uma chance de prender todas as pessoas do Reino Trace. Parecia que este príncipe Modric era realmente um amigo de Chambord. Depois de alguns minutos, Fei e Modric cercaram o edifício no qual os emissários de Trace estavam hospedados com centenas de soldados sob a cobertura da noite escura. Este edifício estava localizado num canto remoto da cidade de Chambord e não estava ligado a quaisquer outras estruturas. O portão de madeira do edifício estava totalmente fechado. 2 lanternas mágicas estavam penduradas no portão. Elas iluminavam a entrada enquanto balançavam ao vento. Todo o lugar estava em silêncio. Modric ordenou aos soldados que guardassem rapidamente todas as saídas do edifício enquanto ele próprio, com seus guardas pessoais, guardava o portão principal. Esta era, afinal, a disputa entre Chambord e Reino Trace, portanto esta era toda a ajuda que o Reino do Lago poderia fornecer. Eles não seguiram Fei no ataque ao edifício. Fei e Black Tornado chegaram mais perto do portão principal, totalmente em silêncio. A lua tinha se escondido nas nuvens escuras. Uma brisa gelada passou e levantou as folhas secas no chão. Havia uma indescritível desolação, como se a morte estivesse escondendo-se dentro da silenciosa noite escura. Este silêncio poderia rapidamente se transformar numa batalha caótica e letal. Fei aproximou-se cada vez mais do edifício. Merda! As coisas mudaram. O rosto de Fei mudou de cor quando estava a uns 5 ou 6 metros do portão principal. De repente ele sentiu um carregado cheiro de sangue. O cheiro parecia fresco, como se nesse instante, Fei pensou em algo e se apressou, abrindo o enorme portão de madeira com um chute. Bum! O portão de madeira, que pesava mais de 200 quilos, voou para dentro e Fei entrou correndo, seguido pelo cão. Fei ficou chocado com o que viu no prédio. O grande cão negro ficou chocado também e congelou instantaneamente. Eles se entreolharam em uníssono. Como isso aconteceu? A cena no edifício estava além da imaginação de Fei. 20 a 30 cadáveres jaziam atrás do portão. Era óbvio que eles morreram não faz muito tempo, já que as feridas ainda estavam sangrando e o calor do sangue emitia um vapor branco na noite fria de outono. Depois de uma observação cuidadosa, Fei ficou um pouco aliviado. Esses cadáveres estavam vestidos de maneira diferente dos soldados de Chambord. Um cheiro sangrento preenchia o ar. O sangue dos cadáveres fundia-se em pequenos córregos. O sangue ainda não coagulou e lentamente fluía pelo chão. O prédio estava silencioso e assustador. As luzes dos quartos mais distantes estavam todas acesas, mas não havia sons. Isto era como um castelo da morte.
Fei e a besta mantiveram a guarda levantada enquanto caminhavam lentamente para dentro do prédio. Nada estava vivo no caminho. Nas escadas, no jardim, debaixo das árvores, em cima das cadeiras de pedra, nos cantos, ao lado de pilares, cadáveres estavam em toda parte. Era claro que essas pessoas encontraram algo contra o que não poderiam se defender enquanto ainda estavam vivas. A maioria deles nem sequer tiveram a chance de tirar suas armas. A expressão de incredulidade em seus rostos indicava que eles viram algo devastador. Fei observou atentamente. Ele descobriu que havia pelo menos 4 feridas em cada cadáver e elas eram profundas, chegando a penetrar os ossos. Os mais infelizes tinham o corpo separado e os seus membros empilhados no chão. A cena era terrível, como se esse fosse um pedaço do inferno mencionado em todas as histórias de horror.